Boa tarde, estamos aqui no Smart Cities Business Latinoamérica. Estou aqui com o Mário Covas, com a Patrícia e com a Amanda. O meu agradecimento aí à presença de vocês. Mário, por favor, façam aí suas colocações. Patrícia Yanda é diretora executiva e a Amanda Soares é diretora de operações da Suas Fácil. Bom, Suas Fácil tem a ver com a atividade de assistência social e a inovação nesse processo todo. É uma coisa bem interessante, porque isso foge um pouco na inovação, foge do tradicional, né? Porque essa coisa de assistência social, a gente pensa muito na ação da pessoa, pessoal, de estar ali direto fazendo o seu trabalho. Então, como é que vocês funcionam? De que maneira que vocês atuam para melhorar, para facilitar isso? Até porque a pauta aqui do evento é cidades inteligentes. Então, como é que Exatamente. vocês se posicionam nesse universo de cidades inteligentes? Qual é a contribuição que vocês estão dando hoje nesse tema? Primeiro quero agradecer o convite para esse podcast maravilhoso. Eu acho que vocês sempre estão trazendo muitas informações, inovações a respeito de diversas temáticas. Então, isso é de extrema importância, porque ainda, nós falamos muito de tecnologia, mas ainda é algo intangível para os municípios. E a gente fala dentro de um aspecto e de uma perspectiva de um trabalho da realidade. O Mário nos trouxe aqui um pouquinho desse foge, né, do comum, do convencional. Eu fiz até essa observação, essa palavra, porque também a maneira como nós construímos o nosso prospecto de trabalho, ele também fugiu um pouco daquilo que era convencional. Uhum. Por quê? Porque nós viemos da experiência de governo, inicialmente da própria assistência social, então dentro do estado de São Paulo, dentro de uma diretoria regional, 43 municípios, depois a proteção especial. Você mesmo exerceu uma função assim, não é isso? Exerci essa função, depois a proteção especial, os 645 municípios do estado, tudo aquilo que tange a extrema pobreza, alguns dados muito sensíveis, vulnerabilidades. Depois, um município, segundo maior município do estado de São Paulo, Guarulhos, Bertioga, enfim. E a partir daí, eu entendi mecanismos, quais eram as dificuldades e as fragilidades que nós tínhamos como gestores para efetivamente desempenhar esse papel. Como que eu consigo dialogar? Quais são as informações? Quem vai para uma unidade? Quem vai para outra? Como funcionam as proteções dentro da assistência social? Nós temos algum tipo de relatório? As coisas ainda funcionam com papel? Então, foram muitas dificuldades e questionamentos para que eu pudesse fazer gestão. E tem um outro dado, assim, só para ajudar no raciocínio, porque tem a intervenção na assistência social, ela está em vários níveis, né, você tem o nível municipal, estadual e federal. Quer dizer, você não deter as informações, até para você fazer o cruzamento e dar mais rendimento para as ações, é absolutamente fundamental, não é? Sem informação não se faz política pública. Se não interage com a sociedade, entendi, você viveu na pele primeiro isso. Não, você percebeu as dificuldades e, a partir daí, desenhou toda uma solução, claro, base tecnológica, mas já trazendo a tua experiência do outro lado, não é isso? Isso, a regra de negócio, né, que nós chamamos isso no processo de construção, aquilo que vai para uma esteira, que vai para uma fila, dentro de uma organização de programação, ela é aquilo que a gente vivencia na ponta. São os desafios e as dificuldades, as nossas ausências. Então, a partir das nossas ausências, nós trouxemos, né, e trabalhamos esse desenvolvimento dessa solução. Mas como que eu vou aplicar o meu recurso público? De que maneira? Eu tenho um recurso que vem de uma esfera estadual, um recurso que vem de uma esfera federal, eu faço um montante dentro do meu PPA, dentro daquela minha estrutura, com também fonte de recurso 1, dentro daquela volumetria daquele montante. Importante é ressaltar que a assistência social não tem um percentual definido como educação e saúde. Tá? Que é outra pauta que precisa ser discutida, mas Uhum. para um outro momento. Mas a partir do momento que eu não tenho um percentual definido para assistência social, como que eu vou trabalhar de forma potencial melhor aquele meu orçamento?
Aonde eu vou alocar os meus recursos e as minhas E a ações. tua plataforma ajuda nisso tudo? Tudo isso. Então, se eu não tenho dados, se eu não tenho informações, como que eu vou alocar? Claro. Sim, e aqui a gente está falando de cidades inteligentes, né? Então, quando a gente fala de cidade, não tem como a gente não falar das pessoas que nela habitam. E a assistência, a gente costuma dizer que só conhece quem precisa da assistência ou quem trabalha. Infelizmente, né? E a população que demanda o serviço da assistência está aí, né? E é uma população que precisa ser localizada e mapeada. Então, o nosso sistema, ele vem muito nesse viés, né? A gente fala que é a vertente de gestão para o gestor do município, onde com os dados ele consegue tomar as decisões ali mais estratégicas com os dados que o sistema reúne, e também o viés de cadastramento, né? O cadastro único, ele é nacional, mas a análise dos dados do cadastro único, ela pode ser muito mais proveitosa se ela tiver o acompanhamento de perto do técnico da ponta, porque o técnico, ele acaba alcançando informações que o cadastro único não tem. Então, o sistema, além de ter a base do cadastro único, ele une a informação do técnico, que é o nosso principal atuante. Amanda, eu tenho uma atuação como presidente do Comitê de Governança aqui da cidade de São Paulo. E eu bato na tecla do seguinte: é importante o cadastro único do governo federal? É. Só que ele é autodeclaratório. Perfeito. Então, ele tem vulnerabilidades, ele tem falhas. E quem é que consegue sanar essas falhas? É a cidade. É o Exato. gestor municipal que está perto, que ele vai conseguir. Ninguém vai sair de Brasília para procurar o João, que se diz João, aliás, que não necessariamente é o João, né? Porque existe um constrangimento muito grande na hora que você vai identificar uma pessoa que tem necessidades, ele não quer falar o CPF. Às vezes É o caso do nome social também. tem várias questões, porque às vezes, inclusive, tem muito disso. O cara sei lá, tá devendo pensão, ele é um foragido. E quando você tá nesse papel, né, você não é polícia, você tá para fazer uma assistência social. Você literalmente não vai olhar para isso. Então, Sim. você conseguir ter informação dessa pessoa, né, fazendo as validações que você precisa fazer, é um super desafio. E completar o cadastro, quer dizer, sim, vou usar o cadastro único, mas tem outras fontes de dados que são muito importantes para vocês terem cada vez mais precisão nessa aplicação dessa política pública, na aplicação do recurso, que é, como você falou, Patrícia, já limitado. Sim, Né? eu acho que a Extremamente. visão do cadastro único é uma visão macro, né? O que a gente precisa é a visão micro. Isso. E, assim, considerando, por exemplo, o território de São Paulo, se a gente não tiver uma ferramenta que consiga reunir técnico, usuário da assistência e gestão, a gente não consegue falar de política pública. Então, eu acho que o principal pontapé é o dado, mas o dado só pelo dado Não não resolve, é isso mesmo. não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir, primeiro, implementar a ferramenta, o sistema, e fazer com que o técnico, quando a gente fala técnico, né, é o profissional da assistência, o assistente Sim. social, o psicólogo, o próprio gestor, que ele consiga utilizar da ferramenta para visualizar os problemas reais. Porque nós trabalhamos com dados, mas os dados, eles são de pessoas reais, com problemas reais. Como, por exemplo, que é a situação da catástrofe, né? Então, tem uma outra coisa que me parece super importante, que é os técnicos que você disse, que é a ponta da linha, né, que vai te falar com as pessoas, eles não são permanentes. Eles podem amanhã mudar ou para outra região, ou mudar de profissão, e a história eventualmente vai junto com ele. Aí você tem que começar tudo de novo. Se você tem um sistema de informações que seja adequado, o personagem que vai fazer lá, que é o ato humano e tal, ele vai continuar existindo, mas não precisa ser a mesma pessoa, né? Sim. Imagino que alguém que esteja sendo assistido, ter um rosto conhecido, facilita nessa relação. Sai esse rosto, entra um outro rosto, mas que sabe quem é ele, como sabe dos problemas, essa confiança se adquire com mais rapidez. Curva de confiança diminui, né? Senão ela fica longa. Eu vou contar minha história. Ninguém quer contar a história de novo. Tem uma coisa que irrita o ser humano é quando você liga para um serviço de atendimento, você conta a história, fala, vou te passar para a pessoa que está falando. Exato. Pois não, qual é o seu problema? Fala, não é possível. Não, de novo. E isso entra numa questão da adesão daquela própria família. Então, nós também diagnosticamos isso anterior ao processo da construção do sistema, que as famílias elas vão a uma unidade de CRAS. Depois elas têm alguma problemática ou alguma questão que precisa ser superada, elas precisam utilizar uma unidade de CREAS, que é especializada. Quer dizer,
recadastrar aquela família, já existe uma história, já existe um percurso. Então, eu tenho a troca, ou a substituição, ou o servidor fez um concurso numa cidade vizinha e já não está lá, já não é mais a referência daquela família. Como que eu mantenho esse histórico sem desgastar aquela família? A gente chama de usuário da assistência, mas aquela família, aquele usuário da assistência. Então, o sistema ele é fundamental nesse aspecto. Quando nós falamos de cadastro único, eu acho que muito bem lembrado, o CAD ele foi construído com essa perspectiva de entender a família de uma forma única. Mas hoje nós sabemos as potencialidades que precisaram ser criadas e a gente vem nesse desenvolvimento ao longo processo para que nós pudéssemos dar mais especificidade num relatório, numa informação. Então, quem é etnia, quem é faixa etária, Por quê? Nós temos uma série de processos dentro de direitos da própria família que as pessoas desconhecem. Então, uma pessoa que tem até um X de renda, ela tem direito a ter uma seção de luz. Energia, ela tem as questões de energia. E isso, uma simples listagem, chegando numa concessionária, isso poderia facilitar. Isso deve ser um plano de governo. Então, são informações que, reunidas, a gente consegue trazer um trabalho efetivo e condicionalidades de fato para a autonomia dessas famílias. Queria entender um pouco mais da plataforma em si. Então, você é uma solução em nuvem que vocês oferecem para a cidade, aí vocês têm todo um processo aí, imagino eu, claro, apresentar essa solução, vocês fazem o processo talvez de implantação, de treinamento, disso tudo. Como é que vocês licenciam essa solução? Ela é, por sua vez, acessível ao município, né? O modelo de negócio torna ela possível de ser adquirida por municípios de pouca capacidade econômica. E ela, salvo engano, vocês conseguem fazer a coisa com a cara do município, com a necessidade não só buscando os dados que são gerais, mas assim, com a especificidade do próprio município. É isso, não é? Sim, com certeza. A assistência é única, mas os municípios são diversos, né? Então, o sistema ele vem para atuar em todos os municípios de forma única, porque a política é uma só, então a gente tem que sempre lembrar da normativa, né? Da legislação que rege a assistência. Então, o sistema ele vai estar sempre pautado na legislação. Só que quando a gente traz que o sistema é único para cada município, é falando um pouco das peculiaridades de cada município. Então, desde o momento da contratação da plataforma, nós realizamos o acompanhamento junto com o município, principalmente das principais demandas ali da localidade, para entender como que o sistema vai melhor atender aquela população. Então, o sistema ele é implantado no município, o sistema ele é web, tá? Não é um aplicativo. Então, você consegue acessar de qualquer celular, tablet, notebook, não demanda responsivo, né? Não demanda uma instalação. E aí, nós iniciamos o processo de implantação junto com os profissionais da assistência em todos os equipamentos, né, as unidades, com o treinamento da plataforma. Então, a gente consegue mostrar na plataforma, porque assim, a plataforma ela foi elaborada para atender todas as instâncias da assistência, desde a básica, que é ali o atendimento no CRAS, quanto a última instância, que é a especial, que é o CREAS e o acolhimento institucional, né, que é quando a família já está ali precisando ela atingiu um nível de vulnerabilidade que demanda esse acompanhamento da especial. Então, o sistema ele foi pensado para atender todo esse tipo de população. E aí, após a implantação, a gente faz o acompanhamento com o município para, principalmente, acompanhar a análise dos dados, né? Através da orientação do gestor, para que ele consiga trabalhar da melhor forma possível. Um questionamento importante foi em relação a é possível o município adquirir? Modelo de negócio. Como é que vocês cobram por usuário, por volume de acesso, e isso viabiliza número de acessos simultâneos? Como é que vocês fazem isso? Porque isso afeta diretamente a capacidade do município de aquisição, não é? Sim, nós liberamos, não existe uma quantidade de usuários, daqueles trabalhadores que utilizam, a nossa precificação, ela trabalha acerca do quantitativo de famílias do CAD único. Ok. E nós sempre apontamos para o gestor onde estão os recursos, né? Então, onde está o recurso fonte 5 que ele não gastou, que ele vai devolver aquele recurso para o governo federal, que ele pode se utilizar daquele recurso para aquisição. Mas aí já é uma consultoria, né? Já é um trabalho eu falo, já vem um pacote completo. A gente não se aguenta. Mas justamente para
demonstrar que isso pode alavancar a capacidade, inclusive das metas, para que eles possam fazer ampliação dos próprios recursos. Sim, sim, não, perfeito. Eu acho que é bem assim, bom, infelizmente ou felizmente, eu não sei como é que a gente usa, quer dizer, a sociedade caminha cada vez mais para precisar desse tipo de gestão, de competência, né? A gente está vivendo aí uma catástrofe climática nesse momento, é o assunto que volta o tempo todo. A perspectiva que a gente tem é que ela se repita, e não só lá, Sim. né? O pessoal está achando que aqui, São Paulo, a maior cidade da América Latina, não vai passar por isso. Eu discordo. A gente pode talvez não viver situação semelhante, até por um aspecto meramente geográfico, Sim, né? perfeito. Porque se a gente encher de água aqui do mar, a coisa ficou grave. A gente está 700 metros acima do nível do mar, porque sua cidade natal não existe mais, né? Por exemplo. Então, assim, a gente vai demandar muito dessa competência, dessa capacidade de entender, porque os problemas não vão diminuir, por mais que a gente esteja aí atento a eles, não vai no curto prazo, né? Então, precisamos muito desse tipo de atuação. Primeiro de consultoria, de conseguir levar esse conhecimento que a Patrícia, de que chamar assim, ia falar senhora, vai que ela fica brava, né? Não consegui Por segurar. favor. Eu tive tempo, eu Não. segurei. Dona Patrícia. Dona Patrícia. Deve transmitir essa competência, e não só com a competência, mas chegar também com, olha, eu posso te ajudar a entender o seu problema, agora eu também tenho uma ferramenta que te ajuda e eu tenho continuidade, eu consigo, né, fazer, estar aqui te dando apoio para você tocar esse processo, né? E hoje vocês estão, sei lá, em quantas cidades já, ou como é que vocês estão, qual é a capilaridade que vocês já atingiram? Eu lembrei aí de Osasco, porque por uma casa eu moro lá, né? Você falou Guarulhos, e o que mais que vocês estão... Mauá, Itacoaquecetuba, Ribeirão Pires, Caraguatatuba, Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós teremos hoje aqui um superintendente de dados do estado do Rio de Janeiro para poder falar um pouquinho daquilo que tem impactado, né? Então, quanto à tecnologia social, a assistência precisa cada vez mais da inovação, né? Da importância. Mas eu quero fazer uma fala importante, técnica ainda, mas referente à questão da calamidade, porque olha a importância dos dados, dessa geração e dessa precisão no pré-evento, durante o evento e no pós-evento. Então, famílias que ainda não estão sendo localizadas, crianças dentro de acolhimento, existem questões que são mais complexas, a própria tecnologia, mas alguns dados eles poderiam estar Sendo utilizados e ter uma diminuição desses impactos. Aliás, eu tenho uma pergunta a propósito disso. Nessas cidades onde vocês estão atuando, houve muita discrepância entre os dados que a prefeitura tinha com os dados que você tem agora? Significativamente. Assim, de termos que tipo de dados, assim, da população em situação de vulnerabilidade, ou dos agrupamentos familiares, ou da localização, onde está o problema? Ou vários? Todos eles, eu acho que vários, inclusive homônimos, endereços, Sim. as pessoas, então o agrupamento repetição. familiar é um forte, né? A definição de agrupamento familiar já é um problema. Exatamente. O que é família? Sim. Né? A gente vive aqui em São Paulo, a gente criou um cadastro, chama de cadastro de uso geral, né? A gente criou, que chama relações familiares. A gente usou essa expressão para dizer que você pode, a ideia nossa, cadastrar o modelo de relação. Eu considero aqui um núcleo familiar porque eles moram no mesmo lugar. Pronto. Sim. Tem um vínculo sanguíneo. Ou não. Ou não. Então, não importa, a gente não está preocupado em criar uma regra de não aceitar algum tipo de relação. Só quer que você cadastre qual é a relação que você estabeleceu para dizer que aquilo é um grupo familiar. Sim. É o que a gente está tentando estabelecer. Eu acho que a questão do cadastro único, o primeiro desafio é o cadastro. Segundo, é a questão da atualização cadastral. Porque mesmo que a família tenha um cadastro, por exemplo, há 2, 3 anos
desatualizado, 3 anos acontece muita coisa. Sim. Então a família ela se desconstitui, né? Ou a pessoa pode trocar de nome, né? Pode ter questão de óbito. Então, assim, seria até quase uma utopia a gente pensar que o cadastro único vai estar sempre atualizado. Não. É inviável, né? Então, o que a gente pode fazer? O município, sim. Sim, O sim. município tem capacidade, desculpa, tem capacidade, não, deveria ter a capacidade de fazer esse cadastro, está sempre no estado da arte. Aham. Pedir isso para a federação é muito complicado, mas Sim, o sim. município não. Sim, Né? E não precisa de tecnologia. sim. Tecnologia é ótimo nesse aspecto, vai te ajudar, tal, mas sim, é uma questão de você ter procedimento, de você... Os multirões estão aí para isso, né? Exatamente. Então, quando eu falo assim, não, a gente não consegue porque não tem ferramenta, desculpa, põe um pedaço de papel e caneta e boa vontade, a gente vai conseguir fazer. Sim. Né? Então, e é fundamental. É Sim. fundamental. Eu acho que a falta de informação impacta muito também para as famílias, né? Às vezes a família só vai se cadastrar no cadastro único porque ela precisa de um benefício. Sim. Outra Ela não coisa consegue que entender o impacto da falta do que cadastro. vocês talvez ajudem, que é a capacidade de interconectar ações. Por exemplo, eu quero ter acesso a algum tipo de benefício, não importa qual seja. Tá bom, mas você foi na consulta? Você fez aquele atendimento básico? Não, então você tem que ir lá. Sabe? A gente precisa conectar as políticas públicas. Você tem algum benefício ligado à educação? Tá bom, mas você fez aquele outro, você preencheu Gerar aquele cadastro? economicidade. Na hora que você faz isso, você aumenta a capacidade de manter o cadastro atualizado, Sim. porque você gera uma obrigação dele voltar em algum lugar para se apresentar para fazer aquilo. Sim. Aí você vai estar sempre com o cadastro atualizado. Você gera economicidade e gera capacidade de propor programas com excelência. Um exemplo é o Bolsa Família, né? A gente está falando de saúde e educação, do descumprimento das condicionalidades. Exatamente. Hoje o sistema ele é voltado para assistência, mas a gente consegue reunir dados de saúde, de educação, financeira também. Habitação, principalmente a questão de identificar as famílias em situação de extrema pobreza. Exato. Então, essa coisa uma de você possibilidade. falar assim, tá bom, mas seu filho está na escola? Você precisa fazer todas essas vinculações para estimular esse cidadão, essa família a cumprir certas metas. Você vai alavancando e as coisas não se retroalimentam. Não, é uma grande rede, né? Todas as políticas estão de mão dadas, não tem como. Futuro. Qualquer, assim, visão de futuro que vocês têm? Eu acho que de futuro, principalmente, falando do sistema, com certeza, a inteligência artificial, né? Eu acho que vem aí para somar, principalmente para fornecer as informações para os nossos usuários do sistema, que são os técnicos. Então, é uma coisa que a gente está mapeando. O BI também, eu acho que é uma coisa que vem para agregar, porque é a análise de dados de forma mais dinâmica. Acho que de tecnologia... Nós já temos uma relatividade de informações, Sim. mas eu falo que diariamente o Suas Fácil ele busca esse aprimoramento, essa entrega, essa excelência, pelo conhecimento da regra de negócio, pela capacidade do time de inovação. Então, para que a gente possa fazer algo que, de fato, reduza a extrema pobreza, de fato, possa gerar caminhos para que gere economicidade e programas mais efetivos, então, melhor uso do orçamento para esses gestores nos municípios, então, para que seja um grande diferencial ali na gestão. Agora me diga uma coisa, pessoa que está nos ouvindo agora que queira falar com vocês, como é que faz? Nós temos o nosso site, né, do Suas Fácil, nossa rede social Instagram, onde a gente reúne ali os nossos números para contato, central de dúvidas. Então, a gente está online aí nas redes. Suas Fácil. É assim? O Suas não é fácil, mas a gente complica ele para você. Olha! Gente, muito... Já tem a Já tem chamada. slogan. Já tem slogan. Super obrigado, tá? Aprendi muito, adorei a nossa conversa. E espero que a gente depois possa ter até outras conversas nesse sentido. Tá bom? Perfeito, Obrigada gente. pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer.